Bom dia, vamos falar a respeito da Bíblia e como nós podemos encontrar Deus lendo essa palavra, confessando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vamos falar a respeito de batismo. Para integrar na vida cristã, o ensino do batismo é necessário, tanto para o crescimento individual como com Deus, como para o envolvimento com a igreja e o chamado de Deus para a nossa vida. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Conteúdo. O que isso quer dizer? O que isso significa? A palavra batismo. A palavra batismo significa mergulho, mas também traz a ideia de uma ideia metafórica de morte e ressurreição. O que é o batismo? Quando ouvimos a palavra batismo, automaticamente pensamos em alguém sendo mergulhado nas águas. Mas a Bíblia mostra que, na verdade, existe vários batismos. Enfatizaremos aqui três, mais importantes para a vida da igreja, que são em Cristo, nas águas e no Espírito Santo. Batismo em Cristo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. O batismo em Cristo ou no corpo de Cristo acontece quando alguém recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Então essa pessoa é inserida no corpo de Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quando fostes batizados em Cristo, de Cristo foste revestido. Gálatas capítulo 3, versículo do 26 ao 27. O novo nascimento. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O nascer de novo e a entrada na vida cristã e no reino de Deus é ser salvo, é estar unido com Deus e ter a vida eterna. No dia em que a palavra de Deus tocou o nosso coração, entregamos a nossa vida a Jesus. Nesse dia nascemos de novo e passamos a ser parte integrante do corpo de Cristo. Porém, o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor e Salvador, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 10. Primeiro se confessa e depois se crê com o coração. Ou se crê com o coração e se confessa. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quando ouvimos a palavra da salvação, então a fé chegou no nosso coração e respondemos a esse chamado, isto é, nascendo de novo, aceitando a palavra de Deus, dizendo um sim para a vida que Deus quer para nós. O apelo, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mateus capítulo 10, versículo 27. Normalmente, no final da pregação, em nossa igreja, o pastor ou aquele que dirige o culto faz um convite para a salvação. A essa prática chamamos de apelo, ou apelo para a salvação. Dessa forma estimulamos e damos a chance à pessoa receber a Jesus. Em outras questões importantes no apelo é que a igreja pode receber essa pessoa e abraçá-la e celebrar a sua conversão. Visitação. Quando que você pode visitar uma igreja evangélica? Marca isso.
o batismo nas águas. Jesus aproximou-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 19. Ide, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Marcos 16, do capítulo versículo 15 ao 16. O que significa o batismo nas águas? Em primeiro lugar, uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Como vimos no texto citado, fica claro que todo aquele que recebe o Senhor Jesus deve passar pelo batismo. O batismo nas águas não salva a pessoa. A fé em Cristo é o que salva o homem, mas é um testemunho público que damos, um testemunho público da mudança interior, e a torna pública e evidente a sua decisão. Dessa forma, entendemos que não adianta ser batizado se não crer, mas todo o que aquele que crer deve ser batizado. Seguindo esse caminho, foram chegando a certo lugar, onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Atos do capítulo 8, do versículo 36 ao 39. Imersão. O que significa imersão? Visto que pela palavra batismo significa mergulho, fica óbvio que a forma de ser batizada as pessoas nas águas é como um completo mergulho dessa pessoa em água. E quando estudamos a prática nos tempos bíblicos, percebemos que essa era a forma usada por João Batista e pelos seus discípulos de Jesus. A própria narrativa de Atos 8 que destacamos não teria sido se a intenção não fosse essa. Quando e onde participar? Quando participar e onde e como participar? Indo numa igreja evangélica, aceitando Jesus como teu Senhor e Salvador, entendendo que Ele é o autor e consumador da tua fé, e falando com o teu pastor da tua igreja. Batismo no Espírito. Batismo no Espírito Santo. E disse João a todos: e na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16. O que é isso? E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse: ele de mim ouviste, porquanto João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, do versículo 4 e 5 e versículo 8. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão do pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Lucas, do capítulo 24, versículo 47 ao 49.
O batismo no Espírito Santo é a capacitação dada por Deus para que sejamos testemunha eficazes na proclamação do Evangelho. É um revestimento de poder que nos enche de ousadia e capacidade de Deus para realizar o que Ele nos chamou e a vivermos uma vida cristã vitoriosas, falando em línguas. O dom do Espírito Santo que está dentro de você. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavas assentado. E apareceu-lhe distribuindo entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou-lhe Pedro, Atos capítulo 10, do versículo 44 ao 46, perguntou-lhe, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe respondeu, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em quem fostes batizado? Responderam, nós nos batizamos no batismo de João. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos do capítulo 19, versículo 2 e 3 e versículos 5 e 6. Ao olharmos para esse texto e todos os outros relacionados ao mesmo assunto, veremos que a oração em outras línguas é uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo, edifica a nossa fé. Judas 1:20 é falar em mistério com Deus. 1 Coríntios 14:2 traz edificação pessoal. 1 Coríntios 14:4 dá graças adequadamente. 1 Coríntios 14:17, apelo. Normalmente, nossa igreja, logo após o apelo para o nosso novo nascimento, faz o apelo para receber o batismo no Espírito Santo. É um estímulo para que aqueles cristãos que ainda não receberam o batismo o receba pela imposição de mão, falando em outras línguas no culto em casa. A oração em línguas deve ser uma prática intensa na vida do cristão. Podemos e devemos buscar falar em línguas o máximo do tempo possível. Todavia, na igreja devemos existir a percepção de que a minha oração em línguas não afete o meu irmão ao lado. Dessa forma, deve ser feita de maneira que não chame a atenção que nos rodeia. Caso aquele que lidera o culto ore em línguas, é importante que ele traga a revelação, interpretação do que está sendo transmitido para que todos sejamos edificados. Recomenda-se a leitura do capítulo 14 de 2 aos Coríntios.